Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, nós vimos o júbilo no céu no último estudo. Finalizamos esse contexto até o versículo 10. E hoje a gente vai começar a estudar esse tema que já está na tela de vocês, a vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus e também a batalha do Armagedon. Nós vamos falar um pouco sobre ela hoje. Então, Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e os seguintes. Diz assim a palavra do Senhor. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Versículo 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém. Então está aí o tema principal da noite de hoje, a vinda do Senhor Jesus. Então eu vou começar aqui praticamente com os títulos dos comentaristas. Cristo derrubará todo governo e autoridade, e depois virá o fim da presente era, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Os eventos proféticos narrados em Apocalipse 19, 1 ao 21, enumeram esses governos e autoridades humanas e os inimigos de Cristo. Relatam também como será o fim deles. Então nós vamos tratar aí, conforme esse segundo autor aqui, a segunda vinda de Jesus. Aqui nesse capítulo 19 é o fim da dispensação da graça e o início da dispensação do reino, que é o reino milenal de Cristo, o governo divino, ou também conhecido como milênio. A segunda vinda de Cristo para libertar a terra de toda a rebelião e restaurar o reino de Deus como ele era antes da queda. Esse também é um dos motivos desse texto aqui no capítulo 19. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Vamos então aos comentários. Essa descrição não deixa dúvida de que Cristo é o cavaleiro. O perfil de Cristo como guerreiro e juiz. Ele é valente e corajoso e sozinho guerreará contra o ajuntamento dos ímpios. Por isso, suas vestes estão salpicadas de sangue. O nome Fiel e Verdadeiro contrasta com os nomes de blasfêmia da besta. Para um mundo que detém a verdade em injustiça, organizado e armado em franco desafio a Deus, ele virá como um guerreiro que peleja com justiça. A sua palavra fiel e verdadeira
nenhum infiel e mentiroso poderá resistir. É o justo juiz que julgará com justiça e destruirá todas as formas de impiedade e injustiça. Ninguém poderá se justificar diante dos seus olhos flamejantes. Apocalipse 6:2, ele mostra outro cavaleiro lá, também em um cavalo branco. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Como nós estudamos lá nesse capítulo 6, esse contexto aqui fala do anticristo, a saída do anticristo, muito semelhante com Jesus aqui, desse capítulo 19, mas naquela oportunidade então é o anticristo. Alguns defendem que Apocalipse 6:2 seria do próprio Senhor também, mas a gente viu ali, trouxemos várias referências comprovando que esse cavaleiro aqui de Apocalipse 6:2 é o anticristo. Então o cavaleiro do cavalo branco como sendo Jesus, Salmo 50, do versículo 3 ao 6, Salmo de Asaf: Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta, intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregarei os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Então o Senhor aqui julga com justiça. Salmo 72, do 2 ao 4. Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Julgue ele com justiça, o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Salmo 98, 7, tratando da justiça do Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Isaías capítulo 11, do versículo 3 ao 5, também aqui falando da vitória de Cristo contra a besta e seus exércitos. E aí o reinado do rebento de Jessé. Jessé é pai de Davi. E, por conseguinte, Jesus também é conhecido como filho de Davi. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Ele fala aqui do anticristo na batalha do Armagedon. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Ainda o cavaleiro do cavalo branco, vamos ver os textos bíblicos, depois a gente vai ver os comentaristas aqui mais na esquerda. Jeremias 33, do 14 ao 16. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, se referindo a Jesus. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Mas no centro aqui da tela, Mateus 24, 29 e 30, falando da vinda do Filho do Homem. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder
e muita glória. Aleluia. Vamos aos comentários então, na esquerda da nossa tela. Vi o céu aberto. Esta é a prova de que os santos arrebatados vão para o céu depois de se encontrarem com Cristo nos ares, e que a ceia das bodas é realizada no céu e não nos ares. E vi o céu aberto registra a hora profética final quanto à segunda vinda. Sem dúvida, o maior momento na história humana. E eis um cavalo branco. De fato, trata-se de um cavalo de guerra. Ele cita aqui Zacarias capítulo 14. E o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Fiel às suas promessas e verdadeiro em seus julgamentos. Ele contrasta com o falso Messias de Apocalipse 6:2, que não era nem fiel nem verdadeiro. Acabamos de ver, né? Apocalipse 6:2. O qual com justiça julga e peleja, refere-se ao modo de sua segunda vinda. Seu cavaleiro chama-se fiel e verdadeiro. Vamos ver aqui então 20 fatos sobre Cristo. Esse autor aqui traz várias referências. Conforme eu já tinha falado, eu examinei cada uma delas. Não vou citá-las, vou apenas ler aqui os fatos que ele coloca. E eu deixo lá na apostila e depois aqui no vídeo também, para quem quiser conferir. Ele está montado em um cavalo branco. Ele vem do céu. Ele se chama fiel. Ele se chama verdadeiro. Ele peleja com justiça. Ele julga com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Ele tem muitos diademas sobre a cabeça. O seu corpo está vestido de uma veste salpicada de sangue. Ele tem 3 nomes. O primeiro, um nome que ninguém sabe. O segundo, a palavra de Deus, ou o verbo de Deus. E o terceiro, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o principal comandante de todos os exércitos do céu. Da sua boca sai uma aguda espada para ferir as nações. Ele regerá as nações com vara de ferro. Ele pisará o lagar do vinho do furor e da ira de Deus. Ele vencerá o anticristo no Armagedon. Ele reinará sobre a terra por 1000 anos para livrá-la de todos os rebeldes e pôr todos os inimigos debaixo de seus pés. Ele, com o Pai, será o santuário eterno. Ele, com o Pai, será a luz eterna da Nova Jerusalém. Ele terá um trono à destra de Deus para sempre. E ele reinará eternamente sobre a terra, depois que todos os inimigos forem subjugados.